Essa semana nós temos uma temática que é missões. E, naturalmente, nós estamos estudando as cartas que o Senhor registrou para as igrejas, e nós vamos falar sobre Esmirna hoje. Aí você vai perguntar, tem algum a ver com missões? Tudo a ver. E é isso que a gente vai conversar, né, aqui um pouco aí a respeito de Esmirna, tá? Há um pedido de oração, o pastor Marcos Padre pede oração em favor da saúde do irmão Edson, esposo da irmã Edelvane, lá da Adna Pioneiros, que momentaneamente perdeu a visão dos dois olhos, não está enxergando. Ontem passou por uma cirurgia de um olho e o outro será daqui a 30 dias. Precisa urgentemente da Unimed para liberar o procedimento. Vamos orar, vai dar tudo certo em nome de Jesus. O Senhor é poderoso para fazer milagre, Ele ainda faz milagres. Quem mais deseja oração? Vamos ler o texto que está no capítulo 2 de Apocalipse, e esse é pequeno texto, que é do versículo 8 ao 11, que nos diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo, isto sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma humilhação de 10 dias, ou tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Glória a Deus. Amantíssimo, soberano e eterno Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por estarmos na tua casa, e aqui estamos, com esse propósito de meditar na tua santa, bendita e eterna palavra. Que o Senhor, mais uma vez, nesta noite, venha nos contemplar, venha operar grandemente em nossos corações, para que nós venhamos a absorver a tua palavra e assim termos vida, ânimo, para prosseguirmos caminhando nessa jornada que o Senhor preparou para cada um de nós. Nesse instante, Senhor, queremos apresentar os pedidos de orações que foram aqui verbalizados. Senhor, do pastor Marco Padre, que pediu oração, pelo teu servo que está sem enxergar, também Ismael, para a viagem que vai fazer. Enfim, Senhor, que o Senhor esteja entrando com a providência e com o milagre que necessitamos, já que és um Deus de milagre, e que o Senhor realize esses milagres para que a honra, a glória e o louvor seja para ti, através dos testemunhos que certamente virão. Agora, Pai, aqui estão os teus filhos que manifestaram a necessidade ao erguer as mãos. Nós não as conhecemos, mas tu as conheces. E por isso, Senhor, estejas vindo ao encontro das mesmas, realizando também o milagre, realizando a provisão necessária para que haja testemunho para louvor e honra do teu nome. Também aniversariantes, Senhor, que por aqui verbalizado, que o Senhor esteja dando um presente especial do céu para cada um. Agora, mais uma vez te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja trabalhando profundamente em nossos corações, a fim de que verdadeiramente nós absorvamos essa semente gloriosa que é a tua palavra.
e ao absorvê-la, ela possa germinar e produzir frutos, e que nós tenhamos esses frutos permanentes em nossas vidas. E pedimos também que o Senhor nos capacite a semear. É a oração que fazemos e te agradecemos, Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Podemos assentar, amados? Nós estamos aqui, a semana passada falamos sobre Éfeso, e agora estamos falando sobre Esmirna. Queridos, o significado de Esmirna é amargura. O significado de Esmirna é amargura. E também o termo corresponde a uma substância que é muito conhecida no Oriente, que se chama mirra. E nós vemos que a mirra tornou-se um símbolo da morte, do preparo da morte. João 19:39. Ela é usada para preparar pessoas que morreram. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Para quê? Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com os óleos aromáticos que ele tinha levado, portanto, a mirra e o aloés, e como é costume entre os judeus na preparação do sepultamento. Então, a mirra, ela é usada exatamente para quando se morre, é uma tradição lá. E também está composto no nome, é amargura, mas a raiz também corresponde à substância que trata e faz o tratamento, não digo tratamento, mas eu não sei nem o nome, né? Que cuidado com o corpo, o preparo do corpo quando ele morre. Essa carta, Esmirna, é a igreja perseguida. É o período em que a igreja é mais perseguida. E corresponde, eu falei que Éfeso corresponde ao primeiro século, ou seja, a igreja que viveu no primeiro século. Já Esmirna, ela corresponde ao período da igreja dos anos 100 ao 312, ou seja, é o segundo século, o terceiro e o início do quarto, porque ela termina o período em 312. Por que termina em 312? Porque foi exatamente em 312 que o imperador Constantino aboliu as perseguições aos cristãos. Então, é um período longo que essa igreja é altamente perseguida, muito perseguida. Verificamos também, Jânio, que na carta, Jesus aqui não reclama de nada. Ele não acusa essa igreja de nada. Antes, a sua carta corresponde a que eles tenham ânimo. A carta de Jesus aqui é para que eles tenham ânimo, porque a perseguição vai continuar e eles precisam ter todo o ânimo necessário. Olha, conheço, versículo 9, a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza. E aí o Senhor fala uma coisa que Ele não fala aqui para ninguém. Sabe o que é? Embora você seja rico. Eu vou dizer a riqueza que Jesus aqui, logo mais que Jesus. Eu conheço também a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Então, na verdade, é uma carta que Jesus está mandando à sua igreja para que eles tenham ânimo, porque vai sofrer. É um período de sofrimento. E aí vem, porque eu disse falando de missões. Porque, na verdade, queridos, foi o período que a igreja mais cresceu. Claro que percentualmente, né, dentro da população. Você diz, mas então lá tinha mais crente que hoje? Não. Proporcionalmente, o período que vivia foi o período que a igreja mais sofreu.
cresceu, desculpe. Ela mais sofreu, mas cresceu também de uma forma extraordinária. E eu vou falar para vocês a questão da história do historiador quando fala. Essa igreja depois, ela é altamente perseguida. Vocês já viram que os cristãos na época, eles não podiam nem morar junto com os moradores. Era um período em que os cristãos eram levados para serem consumidos, mortos por leões, enfim, mortes horrendas, mortes terríveis. E como eu disse, eles não tinham condições nem de morar na cidade normalmente, porque se eles morassem, iam morrer. E foi o momento da evangelização mais eficiente, sem eles poderem estar pregando na praça, sem eles poderem estar falando de Jesus nas casas. E eu vou mostrar por que era esse período. Foi tão eficiente a evangelização. Bom, se a igreja proporcionalmente foi o período maior que ela cresceu, então significa que houve um evangelismo eficiente ou não? Ninguém cresce sem, não é? E sem ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí você pergunta, como isso é possível? O irmão Benatar está aqui e nós tivemos o privilégio, de alguns anos atrás, de caminharmos uma cidade imensa. Aliás, não era só uma, nós fomos pelo menos em duas, né, irmão Benatar, em regiões diferentes. Principalmente fomos debaixo de Roma, mas não tem só em Roma, tem outros locais em que as pessoas moravam. Eles não tinham condição de morar na cidade e eles fizeram cidade subterrânea. Ninguém via eles. E tivemos o privilégio, Eliane também, nós fomos lá, e são cidades tão imensas que se não tiver alguém, a gente pode se perder e não sair mais de lá. E era um período em que, quando eles eram identificados, eles eram presos. Mas o historiador diz o seguinte, que quando um mártir daquele, irmã Maria Bueno, era morto lá, entendeu? Tivemos também no Coliseu, a multidão estava lá, mas o seguinte, olha o que Deus faz, aquelas pessoas que estavam no Coliseu estavam ávidas para ver coisas horrendas, que era ver homens serem mortos de forma drástica, bruta, por animais, por feras, e até mesmo pelos soldados. Mas tem um detalhe, que dentro daquela multidão tinha um percentual que de repente, eu sei que é o agir do Espírito Santo, que ficavam impressionados como aqueles homens estavam indo para ser mortos e ao invés de estarem desesperados, rogando, por favor, tal, eles iam cantando, sorrindo, satisfeitos. E outros dobravam o joelho e agradeciam a Deus por estarem perdendo a vida naquela arena. Então, havia o público que estava ali regozijando com aquilo ali, mas existia naquele público pessoas que ficavam sem entender como isso é possível. Ou seja, alguém condenado à morte, uma morte violenta, e está cantando, está agradecendo a Deus, dobrando o joelho e agradecendo a Deus para o céu. Então, eles ficavam impressionados, e aí o que acontecia? Eles iam querer saber, esse público que ficava impressionado, como isso era possível, porque isso acontecia. Vocês estão entendendo o crescimento da igreja? Eles não pregavam na praça, eles não pregavam a ninguém, mas cada morte ali, naquela arena, era uma semeadura imensa para a igreja. Então, na verdade, aqueles mártires, eles estavam ali pregando. E com isso, a igreja crescia substancialmente. E nós vamos ver isso aí. A história mostra isso, inclusive a história normal desse crescimento, porque eu disse que no ano 312, Constantino, ele aboliu e ele se disse cristão, ele se tornou-se cristão. Então nós vamos ver o resultado de tudo isso aí. Mas entenda, quer dizer que nesse período a igreja crescia e cada vida daquela que era ceifada,
eles eram um missionário extraordinário. Viu, Marcos? Era uma missão extraordinária que eles pregavam a Jesus com a sua própria vida. Vocês lembram de Estevão? Tinha um carrasco. Como é o nome desse carrasco? Saulo, que estava incitando o apedrejamento, a morte de Estevão. E o que é Estevão? Isso aí deve ter, claro que eu acho que não está registrado, mas eu estou conjecturando que Paulo deve ter ficado assombrado. Paulo, ele não estava sozinho, Paulo estava com uma massa lá e que ele estava comandando, mas tinha os apedrejadores. Mas eu acho, como ele é experiente, uma pessoa muito inteligente, ele deve ter ficado impressionado, porque aquele homem que estava morrendo, apedrejado, ele falou: Senhor, perdoa o que eles estão fazendo, porque eles não sabem. Ele, na verdade, ele repetiu o que Jesus falou na cruz do Calvário: perdoe, eles não sabem o que estão fazendo. Aquilo ali deve ter chocado alguns, ou não? É um negócio impressionante, tem que chocar. Como alguém está sendo apedrejado injustamente, ele está morrendo, está condenado à morte injustamente, e ele está pedindo perdão para os seus algozes, mas também ele declara uma coisa extraordinária. Quando ele pede o perdão, que o Senhor perdoe, mas aí Deus, juntamente com seu filho, se levanta, o céu se abre, e ele declara: eis que vejo o céu aberto, e o Filho do Homem se levanta. Isso é uma mensagem extraordinária. Isso aí traz salvação, um negócio. Como o Filho do Homem se levanta para me receber? Está entendendo? Então isso acontecia no Coliseu. E não só no Coliseu, mas tinha outras regiões que isso acontecia. A gente fala porque o Coliseu era o mais famoso, porque tinha muita gente. Mas eles não eram só mortos no Coliseu. Em cidades, eles eram botados em fogueira, morria queimado, né? Então, tem pastores que foram mortos queimados. Então, mas tudo isso, nós vamos contar algumas histórias aqui, reais, de pessoas que foram mortas, inclusive está relatado na história. E isso fazia com que o Evangelho fosse disseminado de forma extraordinária. Vou repetir: cada sangue ali derramado era uma semeadura extraordinária para o reino de Deus, porque impressionava, porque naquele momento que ele estava morrendo, o Espírito Santo estava trabalhando numa turma ali, como trabalhou no coração de Saulo na época. Você está entendendo? É isso aí. Então, é uma igreja missionária. Pastor, como é que o senhor disse que ela cresceu tanto? Eu vou adiantar um pouquinho e depois nós voltamos a entrar. No quarto século, que foi 300, né? O primeiro século é Éfeso, o segundo século de 100 a 200, depois de 200 a 300, e esse fenômeno aconteceu depois do ano 300, ou seja, no quarto século, no início do quarto século. O Império Romano estava em declínio, totalmente em declínio, e Constantino estava perdendo o povo, e Roma estava ao passo de ser derrotado, o império, destruído. E alguém chegou para o Constantino e disse: olha, tem uma multidão que você não sabe quem é, que ninguém vê, que se você trouxer eles para o seu lado, você reverte a situação. Você certamente ficará com a maioria novamente e o império continua. E quem era esse povo? Os cristãos, que não estavam vistos, que estavam morando debaixo da terra. Aí o que Constantino faz? Eu estou aprendendo a abrir um parênteses para você entender
o número dessa igreja, veja bem, era tão grande que deu equilíbrio ao império. O número de cristãos nessa época era tão grande, Marco, em fase dessa evangelização, dessa missão que houve nesses 2 séculos e alguma coisa, alguns anos, que o número era tão grande que trouxe equilíbrio para o comando de Constantino. Então era muita gente, não era pouca. Por isso que eu disse que proporcionalmente foi o momento que a igreja mais cresceu. Naturalmente, isso foi depois ruim, né? Porque a igreja, aí nós vamos entrar depois no pior período da igreja. O melhor foi esse aí, em que houve a maior perseguição e a igreja mais cresceu. Mas quando a igreja ficou na zona de conforto, foi o pior momento da igreja. Nós vamos ver mais adiante com as cartas que Jesus escreve aqui. Mas vocês entenderam? Porque o número era tão grande? Porque foi um número que salvou o Império Romano. Os cristãos eram tantos, vou repetir para vocês, que salvou o Império Romano. Dado o número tão grande que eles tinham. Mas essa carta também, apesar dessa missão vigorosa, extraordinária, que você vê que Jesus não, em momento algum na carta, Jesus repreende Esmirna. Não há repreensão aqui, mas há consolo e também dizendo para que eles tenham ânimo. Continuarão as perseguições, mas que eles terão vitória. Não desanimem, né? A tribulação eu conheço que vocês estão passando, a sua pobreza. Mas qual era a riqueza dessa igreja? Não era ouro nem prata. Eles estavam subterrâneos, eles estavam numa situação extremamente vulnerável. Mas havia um crescimento tão grande porque a riqueza de Deus não é o ouro nem a prata. Porque Ele já tem. Jesus já tem o ouro e a prata. Mas Ele veio para conquistar algo que Ele tinha perdido, que são as almas. Por isso que, no conceito divino, uma alma vale mais do que todo o ouro de tudo, todas as riquezas. Entendeu, Marco? Porque a alma, e essa igreja era rica, porque ela estava conquistando, mesmo que muitos estavam morrendo, mas estava conquistando a maior riqueza para Deus. E Jesus diz assim: você não é pobre. Eles eram pobres financeiramente porque não trabalhavam. É um negócio difícil aqui de entender. Eles não podiam, como cristão, trabalhar. Viviam na clandestinidade. Eles não tinham a vida normal. Então, financeiramente, eles eram muito pobres, porque moravam embaixo da terra. E ficamos impressionados, mais uma vez, citar o irmão Roberto, que nós tivemos lá no mesmo momento, comemos juntos, ficamos impressionados como eles fizeram aquela cidade imensa, que é embaixo de Roma. Não foi lá só que nós tivemos. Tivemos outras regiões que tem também cidades subterrâneas, não foi? Mas a maior realmente é Roma. E não tinha escavadeira, não tinha trator, não tinha nada. Só que eram casas que eles viviam numa comunidade e não tinha portas. Entenderam? Tinha portas de ferro, era cortinas, alguma coisa que eles improvisavam, porque era um cubículo pequeno que cabia a cama, alguma coisa só. Por isso que é tão grande. E está lá. Tem muita gente que vai para Roma, Jodeon, e só quer ver o Coliseu. Tudo bem ver o Coliseu. Vai nas catatumbas lá, que você vai sair de lá muito mais crente. Para ver o que os cristãos fizeram no Munk, na mão. É uma cidade debaixo da terra. E aí eles fizeram uma técnica tão grande, Jânio, que Roma não cai. Você está entendendo? É toda perfurada uma coisa impressionante. Que a cidade não afunda. Construíram prédios, etc. E está lá. Negócio incrível, né? Não dá para entender muito, mas é isso aí. E eles fizeram isso na mão. É impressionante. É impressionante.
e com isso conquistando. Por isso que Jesus disse: você não é pobre, não. Coloca na ARC, só esse versículo 9. ARC. Depois você volta para a NA. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza. Na verdade, Jesus está dizendo que realmente que eles eram pobres financeiramente e pobreza, mas tu és rico. Porque, na verdade, eles estavam fazendo algo que para Deus era a maior riqueza. Amém? Entenderam isso? Glória a Deus. Então, veja bem, queridos, nós precisamos focar em missões, porque, na verdade, a temática da semana é missões, e eu fiz aqui esse preâmbulo para ver como Deus se agrada de quando você ganha ou tenta mostrar e levar, não digo mostrar, levar alguém para Jesus. Que ele considera que quando você faz isso, você está juntando tesouro lá no reino. Naturalmente, eu não estou falando para você já se apropriar aqui, porque como dizia o pastor Eduardo Joerck, você não sabe quem verdadeiramente você ganhou, levou para Cristo, mas pelo menos tenta fazer. Porque, de repente, você levou uma pessoa que a irmã Maria Bueno orou 5 anos por ela, e Deus deu a oportunidade para você convidá-la. Isso não se aproprie, porque quando o pastor João Pereira, Pablo Joerck, ele dizia o seguinte, que só vamos saber quem de fato nós ganhamos quando estivermos lá, que é que vem o galardão. Mas tem galardão. Convida quem você, por quê? O semeador saiu a semear. O negócio é jogar semente. Amém? E aí Deus é que faz. Agora, quem vai levar a credibilidade, nós não sabemos. Não se aproprie aqui na terra, como dizia o pastor Eduardo, porque aqui na terra tudo é passageiro. Mas o que fica registrado nos céus é eterno, e ninguém rouba. Ninguém vai lá e se apropria. Ninguém tira de você o que Deus registrou no reino celestial. Amém? Mas o que é que faz? Mas traga. Veja bem, eu falei de milhares de pessoas que eram salvas com o sangue de um mártir derramado. Você já viu o galardão dessa pessoa? Agora, havia também aqueles que falavam de Jesus, que levavam a palavra, falavam de Jesus, você está entendendo? Não sei a quem Deus vai acreditar, se foi o sangue, entendeu? Ou se foi aquele que veio explicar, mostrar o plano da salvação, porque havia uma curiosidade e a pessoa vinha e se expunha àqueles que realmente falavam da salvação, do plano da salvação. Então, por isso que Paulo diz que nós temos que proclamar, de falar do Evangelho, em tempo e fora de tempo. Não importa, às vezes a motivação de muitos eu vou fazer essa visita para ganhar. Na verdade, às vezes a pessoa já foi ganha, você vai lá só para confirmar. Então o foco é semear a palavra, o foco é exatamente que a pessoa venha para Cristo. Não importa se o galardão vai ser seu ou de um parente, da avó, do Manuel, do vizinho, não importa. O importante é nós contribuirmos para que o céu seja povoado. Porque é para isso que Jesus veio ao mundo, desfazer as obras do diabo. E qual foi a maior obra do diabo? Nos afastar de Deus. E o papel da igreja é trazer as pessoas para se encontrarem com Deus, usando a mensagem que o próprio Jesus deixou para que nós fizéssemos. Estamos em missão, essa semana de missão, e essa é uma missão. Nós, estou repetindo, nos conscientizarmos de que precisamos, em tempo e fora de tempo, mostrar Jesus. De repente,
A gente quer fazer lá do trabalho um ponto de pregação. Nada contra. Mas eu quero dizer o seguinte: esse exemplo aqui, desse período da igreja, é extraordinário. O que é que despertava as pessoas para procurarem Jesus? O ato delas. O ato delas. O ato delas. Então, a maior pregação nossa, aonde quer que estejamos, na escola, na sala de aula, mesmo como aluno ou professor, em qualquer lugar, é a forma, as nossas atitudes é que vão chamar a atenção quando, como essa igreja chamou na época. O crescimento da igreja, ele não podia, vou repetir que eu já falei aqui, ele não ia na praça pregar, era proibido. Se soubesse que era cristão, morria. Não precisava nem pregar, era se identificado. Fulano, Marco é cristão, está morto, condenado à morte. Mas o que levava essa igreja a crescer eram as atitudes daquele que, mesmo condenados à morte, eles se apresentavam para aquele público de uma forma diferenciada. Isso aqui, queridos, essa carta aqui de Esmirna é exatamente um programa para nós. As nossas atitudes vão fazer com que pessoas despertem o desejo de querer saber por que a gente faz isso e ele não faz. Queridos, vou contar um segredo aqui, talvez você não saiba. O mundo lá fora critica a gente, mas essa crítica é inveja. Camarada, final de semana, toma todas. Chega na segunda-feira lá, quase morrendo para trabalhar. Aí chega você, Adonai, tranquilo lá, pau. E aí, estou tranquilo. Porque eu nunca bebi, mas eu acho que, pelo menos alguns testemunhos, né, de pessoas que foram viciadas em uma bebida e agora estão na igreja. Ele fala que quando chega nessa situação, sem poder trabalhar, ele está arrasado. E até alguns dizem assim, eu acho que eu não vou beber a semana que vem. Na semana que vem volta, né? Porque não adianta. Mas veja bem, e aí vem Adonai, está ali o Marcos Pardi, ele tem um trajeto antigo ali que disse que ele era bom. Disse que era bom. Quando eu conheço alguém que conheceu ele há algum tempo atrás, outro dia eu encontrei uma pessoa que falaram até seu apelido, Gordete, é isso aí? Olha, ele veio assim, olha, Gordete. Hã? Gordete, né? Gordete, é isso aí, é Gordete, está próximo aí. Mas morreu, claro, o Gordete não existe mais. Você está entendendo? E aí, tem pessoas que mudaram de vida, de atitude, mas as pessoas que estão nessa situação e vê uma pessoa chegar sadia, tranquilo, entendeu? Que resiste ao vício, na verdade ele critica, você está por fora, etc., mas para justificar os erros dele, é uma crítica falsa, porque no fundo, a pessoa tem desejo também de vencer o vício. Ele faz uma crítica para se justificar, mas o desejo dele é que ele tivesse força, irmã Maria Bueno, para vencer. Está entendendo? Então, queridos, o nosso procedimento vai sempre falar mais alto. E aí vai despertar em alguém que vai nos perguntar como é que você consegue, Adonai? Ou, por exemplo, o Marcos, por exemplo, ele vai, como eu falei, o Marcos, né? Pessoas do teu passado. Você agora vai trabalhar no mesmo ambiente. E ele vê você, Marcos, puxa vida, como é que você conseguiu? Não é isso? Alguém já perguntou isso aí para você? Várias vezes, olha aí. Como é que você conseguiu? Como é que você consegue? Como é que você não pratica aquilo que você praticava antes? E aí é o momento de você falar de Jesus. Então, a nossa conduta é que vai despertar muito mais as pessoas do que a nossa pregação. Às vezes você está com o microfone pregando, a pessoa escuta a palavra e até sai.
esse cara só está falando besteira aí, nem para ouvir. Mas quando alguém vê a nossa atitude sendo totalmente mudada, vai despertar interesse. Vai fazer o seguinte, tem alguma coisa aqui real. Tem alguma coisa real. O testemunho, eu não vou falar aqui quem foi, mas como foi público, foi aqui no púlpito, aí eu posso falar. Não vou dizer o nome da pessoa, não vou expor de forma alguma, mas houve um testemunho aqui, num culto, faz alguns anos atrás, a igreja, faz alguns anos, faz acho que 15 anos, não sei, 10 anos, não sei o tempo, porque eu estou perdido no tempo. Não sei se é porque eu não quero ficar velho, então eu estou sempre dizendo, não, foi daqui a 4 anos, 3 anos, um negócio que aconteceu há 10, 15, você está entendendo? Mas eu não sei o tempo. Mas um testemunho aqui, num sábado à noite, em um culto da mocidade, uma jovem disse o seguinte, eu saí com todos os homens da minha repartição. E eu enjoei deles e fui ver se tinha aqui na igreja alguém que quisesse sair comigo. Ela falou aqui. E ela disse que veio, se insinuou e ninguém, entendeu? Porque lá no trabalho era normal. E ela enjoou, porque ela saiu com todo mundo, todos os homens, não tinha mais. E aí ela disse, vou nessa igreja. E ela disse que tomava umas cervejinhas e tal, e vinha aqui, se insinuava e não tinha público. Mas ela começou a vir, e assim mesmo, etc. E aconteceu umas coisas, Jânio, que ela não entendeu. Ela passou a não ter vontade de tomar cerveja. Aí vinha para o culto sem tomar a cervejinha dela, que era para criar coragem, criar o clima, ela fala de clima, para dar o clima. E aí ela não sentiu mais vontade de tomar cervejinha. Mas, ao mesmo tempo, passou a não ter vontade de sair com o pessoal da repartição dela. Você está entendendo? E ela estava dando um testemunho. E um moço, aqui, ele era cético, totalmente cético, e o irmão dele trabalhava para que ele se convertesse. Então, por exemplo, chegava lá, levava quando tinha encontro de mocidade, festas, pregadores de renome, entendeu? Era no grande templo, em qualquer lugar, e levava ele. Ele entrava, irmã Maria Bueno, ficava nos louvores e tal, e quando começava a pregação, ele dizia, vamos embora. Vamos embora por quê? Eu sou professor de neurolinguística, e eu faço tudo isso que ele está fazendo. É só me dar o microfone. Vamos embora. E levou algum tempo, acho que 1 ano, 2 anos, a pessoa se esforçando para que o irmão aceitasse Jesus, e todas as pregações, e principalmente dos pregadores de renome. Não, isso aí é técnica, não vou. Aí, coincidentemente, o irmão nem queria entrar aqui, porque naquela época, entendeu? A igreja aqui, quem entrasse aqui podia se contaminar, ir para o inferno, aquela coisa que vocês já ouviram, né? Que hoje não tem mais, mas tinha isso aí. Mas ele quis entrar, tinha pouco carro, ele disse, ali, eu acho que não tem pouco carro, que era um trabalho de mocidade, quando o culto da mocidade era no sábado. E aí, parou aqui o carro e entrou. E ele assistiu esse testemunho. Sabe o que ele disse? Aqui tem verdade. Porque essa moça aí não tem técnica, não. Ela está falando a verdade. Eu quero vir amanhã no culto, isso era no sábado, e ela veio no domingo. Coincidentemente, eu preguei o meu feijãozinho com arroz, né? Não sei como vocês estão aqui há tantos anos, pegando esse feijãozinho com arroz aqui, que é a cruz, aquela coisa toda. E aí ele também disse o seguinte, não tem técnica esse pastor não usa técnica. Sabe o que aconteceu? Quem deseja entregar Jesus, sabe o que ele fez? Aceitou Jesus no lugar menos improvável na cabeça do irmão. Vocês estão entendendo? Então, o comportamento, como você é, fala muito mais
do que você tentar influenciar pessoas com métodos. É a autenticidade do que você é que vai fazer com que pessoas sejam impactadas. Às vezes a gente tenta maquiar muito, mas na salvação, irmã Rose, não tem maquiagem. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não tem maquiagem, é verdade. Tem uma história, esse é um negócio do Nordeste, né? Aí teve um moço que tinha um irmão da igreja que era o patrão dele, um cara muito importante, e ele vinha conversando, convidando, né, para ir, para vir à igreja e tal, e conseguiu. Aí nesse dia o pastor dá oportunidade para um moço, para uma pessoa, e ela começa a ler a genealogia de Jesus. E vai, pá, lê aqui, né, tal, e Mateus lá, vai embora, e depois senta e não diz nada, diz: amém, aqui, essa é a genealogia de Jesus. Sabe o que o camarada disse? Nossa, quem tem uma família dessa, eu acho que eu quero pertencer. Dá para entender? Entendeu? Esse homem tem uma família dessa, então eu acho que eu vou querer pertencer também à família. Você está entendendo? Quer dizer, é uma coisa que acontece que nós achamos absurdo, mas o Evangelho é uma loucura. Por isso que Paulo diz que o Evangelho é uma loucura para a mente humana, mas para Deus é o poder de Deus. Amém? Então, queridos, nós precisamos de sermos autênticos. João fala isso. João 1,7. Aqui também improvisado agora, não está no script, não. Não, 1 de João, desculpe. Não é o Evangelho, é 1 de João. Eu esqueci de dizer 1 de João 1,7. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós temos que estar na luz. Não existe maquiagem, e a luz é para aparecer, para que as pessoas vejam que há uma luz, e é essa luz que vai chamar a atenção. Se apagarmos, faltou energia, se alguém pegar aqui uma velinha pequenininha e acender aqui, todos vão ver ou não? Vão ver. Uma velinha pequenininha dessa de aniversário, sei lá, você liga aqui, está tudo às escuras, vai aparecer. Às vezes nós queremos ser um holofote, mas nós precisamos ser luz, ou seja, ser aquilo que as pessoas possam ver. É exatamente o que estava acontecendo aqui em Esmirna. Milhares de pessoas, eu não sei quantos, né, cabia no Coliseu, mas enfim, uma pessoa derramando o seu sangue lá, que os leões estavam matando, ela estava clareando a mente de dezenas e talvez centenas de pessoas, para que pudessem realmente despertar essa curiosidade de dizer: como é possível uma pessoa morrer alegre? Porque era alegria, dando graças. Te agradeço, Senhor. Dá para entender? O leão está vindo, correndo lá para pegar você, e ele está: te agradeço, Senhor. Isso é uma contradição que na mente humana é a maior loucura, mas que há um poder que vai exatamente trabalhar na vida de alguém. Amém? Então, trabalhe na vida de alguém. Seja um missionário, mas principalmente comece sem palavras. Que às vezes nós queremos falar muito, e aí temos algumas atitudes que o pessoal diz: falou, pregou tão bonito, mas as nossas ações falam mais alto do que entendeu?
As nossas ações precisam ser transformadoras para que as pessoas sejam tocadas e aí venham e nós temos condições de falar, de mostrar aquele que fez com que as nossas atitudes, a nossa atitude seja diferente. Amém? É missão. Então nós estamos trazendo uma palavra de missão. Seja um missionário aonde... Você vê que eu não estou muito citando Esmina, porque terça-feira a gente vai entrar na carta. Mas eu estou exatamente falando porque a temática é missões. Então, essa igreja é uma igreja missionária. E que nós tomemos o exemplo, na época em que ela viveu, para que nós também sejamos missionários. O Brasil, ele viveu, eu acho que ele viveu, um momento em que a igreja foi extremamente valorizada, mas nós estamos caminhando aqui no Brasil para um aperto, a menos que Deus não tenha misericórdia. E eu vou dizer uma coisa, esse aperto, se ocorrer e Deus não livrar, a culpa é da igreja, a culpa é nossa, que nós entramos numa zona de conforto, diz, não, o governo brasileiro, aqui, o evangelho, nós estamos livres para fazer, não sei o quê, e de repente Deus está apertando para que haja um despertamento em nós. Despertamento em nós. A China é proibido o evangelho, mas estatísticas estão mostrando que é lá que é onde está se convertendo mais gente, de forma clandestina. Isso porque, alguns anos atrás, eu pertencia à diretoria da Sociedade Bíblica e era o pedido maior de Bíblias. Vinha de onde? Da China. E é proibido. Vocês estão entendendo? E nós aqui temos uma liberdade e queremos viver na zona de conforto. Jesus está voltando. E nós precisamos entender isso e realmente ter a responsabilidade de podermos semear a palavra. Mas a semeadura com a nossa vida. Eu estou usando essa palavra, está queimando aqui, Esmirna, que essa igreja pregava com a vida. Não era semântica, não era filosófico, mensagem filosófica. É como eu falei, o historiador diz o seguinte, Jânio, que o sangue derramando e milhares de vidas lá sendo transformadas com aquela semeadura de sangue na arena. Então, Deus muitas vezes permite alguns apertos, nos contrariar de alguma forma, para que nós despertemos. Na verdade, tudo que nós queremos é ter uma vida tranquila. Todo trabalhar, veja bem, por que é que nós, você não vive só do INSS, mas você faz, como é que é? Privada, previdência privada, etc., tal. Aí outros constroem casas para ter aluguel, etc. Qual é a finalidade? Viver na zona de conforto. Viver na zona de conforto. Viver na zona de conforto. Mas nós precisamos renunciar ao conforto e viver a vida que Deus determinou para nós. Eu estava falando hoje não sei que dia, Eliane, e é verdade, e claro, né, somente com Sofia agora, o maior desejo dela é morar onde? Você sabe onde é que é? Hã? Não, o maior desejo dela é os Estados Unidos. Estados Unidos. E existe possibilidade? Tem, nós temos uma filha, não é, Moab? Uma filha que pode legalizar nós morarmos lá, porque eu e ela somos pais de americana. E como pais de americano, tem o direito, né, o Moab aí que conhece a legislação, não é verdade? Não tem, a Kelly pode dar o visto
para nós morarmos lá. Só que eu vou falar diante de Deus e da igreja. Eu não sinto, e ela sabe disso, nenhum desejo de morar nos Estados Unidos. E tem lá um apartamento. Inclusive, o Bebeto fala que a Sofia bate na porta, se a porta estiver fechada do meu quarto, ó, vovô, vovô. Porque quando eu vou para lá, eu fico lá no quarto. Ela chega na cama onde eu durmo lá, vovô, vovô, batendo na cama. Então ela quer. Nós temos um lugar para ficar. Mas eu estou dizendo o seguinte, ó, só Deus, irmã Maria Bueno, tira do coração da gente, porque a crise que está passando no Brasil, você poder morar nos Estados Unidos, onde você já tem um apartamento lá, um quarto, e ainda com a filha podendo dar a residência para você morar. E eu tenho certeza que é Deus que coloca no meu coração. Eliane, o desejo dela é ir. Que ela fala abertamente. E eu não sinto esse desejo. Não é uma loucura? Mas é Deus que faz isso. Deus trabalha em nossos corações. Tem vezes que, quando tem algumas coisas, você até lembra disso. Eu não precisava estar passando por isso aqui. Entendeu? Mas é momentâneo, muito rápido. Logo Deus já traz a missão que Ele concedeu para nós. E é essa missão que faz com que o Espírito Santo trabalhe de tal forma que você não sente desejo para abandonar a missão. Isso se chama missão. E eu estou dando o exemplo aqui porque a temática não é missão, então é missão. E Deus faz com que nós sejamos missionários. E não é nós que vamos fabricar o missionário, é Ele que faz. Ele que muda. É a coisa mais absurda. Eu falei outro dia para uma pessoa que até não é crente, disse, você é o maior bobo. Meu vizinho lá, uma pessoa lá que mora no prédio, você é o maior bobo, rapaz. O maior bobo, eu nunca vi uma pessoa falar isso, eu já estava lá há muito tempo, tudo bem. Mas nós temos que estar, nós que temos bom senso, esperamos ter bom senso, é estar onde Deus quer que nós estejamos. O bom senso é você estar aonde Deus quer que você esteja. Porque adianta viver até com a regalia, como eu falei, né, zona de conforto, se você não está cumprindo aquilo que Deus determinou? Vale a pena? Eu acho que não. Porque a nossa vida é muito passageira, é muito rápida, e nós precisamos produzir para o reino, porque Deus nos chamou com um propósito. Dar continuidade ao que Ele iniciou na terra. E se imaginarmos isso, é tão precioso, é uma coisa tão extraordinária, que faz com que nós renunciemos a tudo mais. Hoje nós estivemos no Ignite, e o pastor Valmir deu essa palavra para os nossos estudantes. Missão é renúncia total. Quando Deus nos dá uma missão, significa renúncia total. Jesus foi o que disse isso, que é privilegiado, que é abençoado aquele que deixa, inclusive, pai, mãe, enfim, por amor dele. Nessa semana de missões, procuremos orar e dizer, se você não ama a missão, diz, Senhor, coloca amor no meu coração, para que eu consiga renunciar aos meus projetos para aceitar os teus. Eu estou fechando aqui, a hora já manda parar, mas é isso mesmo. E só Deus pode fazer essa mudança. Se nós quisermos fazer na emoção, com outro foco, a não ser do Espírito Santo, irmã Maria Bueno, nós vamos nos arrepender. Porque a obra de Deus sempre tem que estar centrada nele. O autor é Ele. O autor da nossa fé é Ele. Não adianta eu ter força de vontade. Não, eu tenho força de vontade. Muitos saíram daqui com a força de vontade. Passa 6 meses, 7 meses, não aguento. Nós temos um exemplo aqui na igreja.
Não aguento, pastor, tenho que mandar minha passagem, porque foi um entusiasmo. Porque, queridos, só Deus faz com que nós estejamos, mesmo na adversidade, está contente. Lembra de Paulo? Filipenses 3, 12, 11, começa no 11. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Agora 4, 12. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de todo, ele não sabia, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto a estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Sabe por quê? Que eu aprendi e descobri que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é um aprendizado. E só o Espírito Santo para realmente fazer com que nós entendamos e tenhamos coragem de realmente passar por isso. Glória a Deus. 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, a partir do versículo, acho que 4, vê aí. Fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei. Não, porém, de mim mesmo, a não ser das minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que te basta para você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer, olha que coisa de louco aqui, é uma loucura. Sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ou seja, dependo totalmente de Deus. Isso é um aprendizado. E você não conquista isso da hora para a noite. É um processo. Mas que nós precisamos vencer e viver isso aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos buscar ser um autêntico missionário. Mas lembre-se que tudo se aperfeiçoa e tudo acontece nas fraquezas. Ou seja, fraqueza significa, Jânio, depender. Não é no meu poder, não é minha força. É o que eu falei, eu estou justificando de que alguém na emoção, eu posso, porque eu tenho um chamado e vai na emoção. Não, tem que ir debaixo do poder de Deus. Vou falar também uma coisa aqui. Se você vê alguém dizendo que é fácil fazer a obra, sai de perto. Não tem noção. Se alguém diz: olha, eu estou capacitado, estou pronto, ninguém está pronto. Quem apronta é o Senhor.
Por quê? Porque todos os dias nós precisamos estar aprendendo. Na obra do Senhor não tem ninguém diplomado. Tem pessoas que vai para a escola, tem um diploma e diz, já estou apto. Não está, porque Paulo, mais apto do que Paulo, conhecia a palavra como ele conhecia, e ele está dizendo aí que ele aprendeu. Ou seja, aprender é aquilo que você não sabe. Quando ele teve a comunhão com o Senhor, ele aprendeu coisas que ele não sabia. E no reino de Deus é assim mesmo. Nós sempre aprendemos todos os dias. O Senhor sempre nos surpreende todos os dias. E nós temos que estar com os ouvidos abertos e aptos para realmente aceitar os ensinos do Senhor. Porque cada dia tem coisa nova para a gente. E sempre no ato de nós renunciarmos e experimentarmos a sua boa, agradável e perfeita vontade. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente. E que essa semana nós tenhamos, até domingo, esse foco extraordinário de estarmos informando as pessoas o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Amém? Glória a Deus.